E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Espero que tenham descansado bastante, né, nesse recesso. 2 semaninhas que valeram muito a pena e que tenham ficado em casa, tá? Bom, vamos começar mais uma aula de Sociologia para as turmas de primeira série do Colégio Futuro VIP, de ponta a ponta do Brasil. Olha que chique, gente, a gente é muito chique. Então vamos lá, galera. Caso vocês estejam estranhando, Titia tá sem óculos porque aconteceu um acidente que as lentes de Titia pularam para fora da armação do óculos de Titia. Titia tá agora parcialmente sem conseguir enxergar muito bem, mas a gente vai superando. A Titia vai até aumentar aqui falando nisso, né? A fonte, porque é necessário. Vamos retomar, galera. Vamos continuar de onde nós paramos, né? Da tarefa proposta da página... Qual é essa página? 71 do livro. Abre lá o livro, pega o livro pra gente fazer juntos. Uma das primeiras referências no desenvolvimento da sociologia, bem como das ciências sociais no Brasil, foi o movimento denominado Escola do Recife, criado em 1870 e vinculado à Faculdade de Direito daquela cidade. Alguns dos nomes mais importantes desse movimento intelectual foram... Galera, quem foi essa galera da Escola do Recife? A Escola do Recife foi, assim, a gente pode dizer que foi o primeiro burburinho sociológico brasileiro. Foi quando um grupo de intelectuais se reuniram lá na Universidade de Direito, viu? Por isso que ficou difícil, do Recife, e eles começaram a fazer estudos e começaram a escrever artigos e trabalhos sobre sociologia. Essa galera é importantíssima, porque eles são os precursores desse povo bonito que a gente vê e estuda até hoje em sociologia. Eles são também uma grande fonte de inspiração. Quem fez parte da Escola do Recife, eu já vou dar a resposta de cara, vou até sublinhar. Calma aí. Aqui. Vamos lá. Foi Tobias Barreto, Silvio Romero e Joaquim Nabuco. Essa galera aqui deu nome, tá? Essa galera aqui foi extremamente importante nesse período e graças a eles, assim, a gente pode dizer que há um celeiro muito fértil da sociologia no Nordeste, teve naquela época e continua tendo até hoje. Então, a resposta correta é a letra E de escola. Titia marcou um E ali ignorante, estão vendo? No que se refere, aqui ó, número 2, no que se refere à nossa formação étnico-racial, calma aí, qual é o elemento destacado como fundamental por Gilberto Freire em Casagrande Senzala? O que ele está querendo saber? Para o Gilberto Freire, o que foi considerado fundamental para a formação étnico-racial do Brasil que nós vemos hoje em dia, desse Brasilzão aí miscigenado? Para o Gilberto Freire, de acordo sob a perspectiva da obra Casagrande Senzala, tá? Do trabalho dele, Casagrande Senzala. Então, vamos lá, galera. O Gilberto Freire, ele destacou muito amplamente a questão da miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura das raças. É essa mistura das raças que teve início desde um primeiro momento de colonização do Brasil. Então, a miscigenação para ele foi um dado muito importante para poder entender a formação do Brasil como uma nação. Nós já falamos, ele desenvolveu a teoria, né, a tese de democracia racial, que dizia que a miscigenação por si só era a prova cabal, era a prova principal que determinava que não havia preconceito de nenhum tipo
aqui em solos americanos. Que a nossa colonização, ela foi pacífica. Gostaram da paz? Aqui é paz. Pacífico, e que a colonização, ela foi como se fosse assim uma relação muito tranquila, muito positiva com relação a isso. Então, esse conceito de democracia racial, ele traz à tona justamente a miscigenação. Então, o elemento fundamental destacado por Gilberto Freire no livro Casagrande Senzala para definir a formação étnico-racial do Brasil foi a miscigenação. Eu já expliquei para vocês o porquê isso é um pensamento que já está datado, é uma ideia datada, ou seja, isso já não é mais nem discutido, que não houve, que não há até hoje e não houve naquela época democracia racial, pelo simples fato de pessoas serem escravizadas exclusivamente pelo fato da cor das suas peles. Isso já cai por terra todo o sentido de democracia racial, bem como a princípio, em um primeiro momento, os indígenas eles também foram escravizados. As mulheres indígenas elas foram amplamente violadas de diversas maneiras, e assim teve início também o processo de miscigenação. Então, para ele, a miscigenação é o dado importante para a gente entender como o Brasil é hoje em dia. Gente, ele não está errado, né? Nós sabemos que isso é fato. A miscigenação é o que resume muito bem o Brasil hoje em dia. Porém, nós ressignificamos o conceito de miscigenação. Falou? Próxima questão. Universidade Londrina. Leia o texto a seguir. A falta de coesão em nossa vida social não representa, assim, um fenômeno moderno. É por isso que erram profundamente aqueles que imaginam, na volta à tradição, a certa tradição, a única defesa possível contra a nossa desordem. Os mandamentos e as ordenações que elaboraram esses eruditos são, em verdade, criações engenhosas de espírito, destacadas do mundo e contrárias a ele. Nossa anarquia, nossa incapacidade de organização sólida não representa, a seu ver, mais do que uma ausência da única ordem que lhes parece necessária e eficaz. Se a considerarmos bem, a hierarquia que exaltam é que precisa de tal anarquia para se justificar e ganhar prestígio. É um trecho de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda foram intelectuais da chamada geração de 1930. Primeiro momento da sociologia no Brasil como atividade autônoma, ou seja, foi o primeiro momento da sociologia como uma ciência sozinha, própria dela, sem ser uma ciência vinculada a nenhuma outra, tá? Voltada para o conhecimento sistemático e metódico da sociedade. Sobre as preocupações características dessa geração, considere as afirmativas a seguir. Gente, vamos ler e depois a gente vai definir o que está certo e o que não está certo nesse negócio aí. Galera, primeira afirmativa. 1. Isso é relativo a essa geração de 1930. O que essa geração de 1930 acreditava? Eles criticavam o processo de modernização e defendiam a preservação das raízes rurais como caminho mais desejável para a ordem e o progresso da sociedade brasileira. Gente, vocês lembram que o Sérgio Buarque de Holanda dizia que os grandes problemas da sociedade brasileira tá no nosso pensamento rural, tá na nossa formação colonial rural, aquela coisa do senhor de engenho, hospitaleiro, porém hospitaleiro depende quem? Pois bem, galera,
eles criticavam o processo, eles não criticavam o processo de modernização. Pelo contrário, eles defendiam que a modernização seria a única chave viável para a gente tentar se desvencilhar desse nosso passado, rural, desse nosso passado latifundiário. 2. Promove a desmistificação da retórica liberal vigente e a denúncia da visão hierárquica e autoritária das elites brasileiras. Galera, essa opção 2, ela tá correta. Por quê? Porque a geração de 1930, ela realmente, de verdade, ela realizou exatamente o processo de desmistificar esses aspectos do Brasil. Ou seja, eles começaram a desmontar esses aspectos de construção de uma hierarquia, do autoritarismo das elites brasileiras. Eles começaram a estudar e perceber que isso existia. O primeiro passo é você identificar um problema. Depois que você identifica um problema, você tem que conhecer bem aquele problema a fundo, que aí só então você terá alguma condição de corrigi-lo, entendeu? Então, assim, eles começaram a perceber que essa hierarquia, essa divisão social que era hierárquica e autoritária, e que quem estava no topo disso aí eram as elites brasileiras, isso era o problema do Brasil. Então essa aí tá certa. 3. Exalta a produção intelectual, erudita e escolástica dos bacharéis como instrumento de transformação social. Quem são os bacharéis? São aquelas pessoas com formações específicas em determinadas áreas. Os bacharéis são aqueles intelectuais dentro da sociedade, tá? Qual é o problema? Professora, mas esses pensadores, esses sociólogos, eles são intelectuais, não são? Eles podem ser considerados bacharéis também nas suas áreas? Podem, sim, podem. Mas qual é a diferença? Eles, ao invés deles encontrarem, deles enxergarem neles mesmos o único meio de mudança, passaram a criticar o que eles chamavam de saber bacharelesco. O que significa isso? É a pessoa que muito sabe, porém pouco faz. Eles diziam que não eram os intelectuais que iam mudar, transformar a sociedade brasileira, porque os intelectuais normalmente fazem parte da elite. E se o problema da sociedade brasileira é justamente essa elite e a forma como ela se posiciona, como que a gente pode considerar que cabe a eles transformar a sociedade? Se eles quisessem transformar, galera, eles já teriam transformado, não é verdade? Vamos parar para fazer essa reflexão. Se eles quisessem de fato mudar alguma coisa, já teria mudado. Então não, eles não estendem a esses bacharéis o papel de produzir uma transformação social. A 3 está errada, gente. Vou até eliminar. Calma aí, que eu vou eliminar as que estão erradas aqui pra gente poder... Calma aí, tá. Ó, eles não criticavam o processo de modernização. Deixa eu riscar. Eles promoviam a desmistificação, isso aí, eles queriam mudar a forma de pensar. Eles não exaltavam a produção intelectual erudita e escolástica dos bacharéis, de jeito nenhum. E vamos ver a última. Faz a defesa da cientificidade como instrumento de compreensão e explicação da sociedade brasileira. Ou seja, para eles, os intelectuais, eles procuram empregar alguns métodos de verdade científicos para fazer análise das questões sociais brasileiras,
tá? Então, a eles, intelectuais, caberia estudar, observar a sociedade brasileira, entender a sociedade brasileira. Depois que eles entendessem, eles deveriam explicar a sociedade brasileira. E a partir daí traçar métodos, através de métodos científicos, eventuais soluções. Cabe a eles transformar? Não. É como se, por exemplo, fosse um médico que identificasse um problema. Esse médico sozinho, ele tem condições de curar o paciente? Não. Tem um monte de outras coisas, um monte de outros profissionais, um monte de medicamentos que que vão auxiliar nesse processo de cura. Não é verdade? O médico sozinho, ele consegue? Não, ele pode identificar, ele pode diagnosticar, mas existe um tratamento por trás daquilo. Então, é justamente isso. Caberia aos sociólogos identificar, conhecer, mapear a sociedade brasileira. Mas a transformação, de fato, cabe aos atores sociais que existem aqui, a todo e qualquer indivíduo que faz parte dentro dessa sociedade e aos gestores, principalmente, aos responsáveis pelas políticas públicas, tá? Os nossos governantes. Então, essa aqui tá certa. Estão corretas apenas as alternativas 1 e 3? Não, na verdade essas estão erradas. 1 e 4? Não, a 1 tá errada. 2 e 4? Sim. Aí vamos eliminar 1, 2 e 3 e 2, 3 e 4. Então, a resposta correta é a alternativa C. Certinho. Deixa eu marcar aqui a C. Pronto. Vamos à próxima questão. Questão Enem. Enem. Vamos lá. Focar no Enem. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. A ideia de que o brasileiro sempre burla normas e determinações para obter o que almeja, e essa é uma definição do jeitinho, é recorrente. Para a grande maioria dos brasileiros, a busca por atalhos, soluções facilitadas ou vantagens fazem parte do cotidiano das pessoas, explica Raquel Mengelo, cientista política da Universidade de Campinas, Unicamp. Gente, esse aí é um trecho de um trabalho da Letícia Fernandes que se chama Jeitinho Brasileiro. 82% acham que a maioria pretende tirar vantagens, diz pesquisa. É uma pesquisa do Globo. Então tá. O conceito de desenvolvimento, por Sérgio Buarque de Holanda, que explica em grande medida a noção de jeitinho brasileiro, é o de... Galera, relembrando Sérgio Buarque de Holanda no livro, na sua grande obra Raízes do Brasil, quando ele fez uma análise do ser brasileiro, daquele indivíduo, aquele bicho estranho chamado brasileiro, e aí ele pegou e fez uma análise e chegou à conclusão do conceito de homem cordial. Professora, mas você já deu a resposta? Sim, eu dei a resposta, porque eu acho que aqui o mais importante nesse momento é saber do que se trata o homem cordial, tá? Bom, esse conceito de homem cordial é aquele que expande as relações privadas para o domínio da esfera pública. Ou seja, esse é o cara que dá sempre o seu jeitinho brasileiro. É aquele cara que não consegue separar o público do privado. Por exemplo, alguém que exerça um cargo público. Aí você tem o poder, você está exercendo um cargo público. Você tem o poder de nomear alguém para assumir uma função dentro desse cargo público, tá? Essa função é uma função administrativa. Aí você tem duas pessoas concorrendo a essa mesma vaga. O seu primo, parceiro, amigo, criado com você, não saía da cozinha da tua casa, e uma pessoa com formação em administração pública,
com um gabarito extenso, mas que você nunca viu na vida. Nesse exemplo que eu tô dando, de acordo com o jeitinho brasileiro, a maioria das pessoas indicaria o seu primo, o meu primo, para exercer essa função. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas não conseguem separar as esferas públicas da privada. E o que isso significa? Ele não está preocupado necessariamente com o cargo em gestão pública que está ali em questão. Não. A preocupação maior nesse caso é de empregar alguém da família. Essa pessoa, ela tem competência para assumir esse cargo? Essa pessoa tem gabarito, tem predicados específicos para assumir esse cargo? Não. Mas isso importa? Também não. Essa dificuldade de separar o público do privado é o que fica conhecido como jeitinho brasileiro, bem como o hábito de burlar as regras para se sair bem, para se dar bem. Por exemplo, trabalha na execução de leis. Você é o cara da lei. Você é o cara que está lá na rua garantindo que todos cumpram na lei e todos andem lá na linha. Aí uma pessoa comete um crime, infringe uma lei dessas. Essa pessoa é sua conhecida. Você vai ter vistas grossas para lidar com esta pessoa, com o problema dessa pessoa. Gente, professora, mas eu não faria isso. Ok, a gente generaliza, porque no estudo de sociologia é generalizar mesmo. Eu não posso fazer uma análise de caso a caso de cada um dos 220 milhões de brasileiros que existem por aí. Até mesmo porque todo dia morre gente, nasce gente, e jamais, eu nunca ia conseguir acabar de fazer a triagem de todas as pessoas do Brasil. Por isso que a gente generaliza na sociologia, tá? E a maioria das pessoas fazem isso. É uma frase que ficou bem famosa. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. E é justamente disso que fala o conceito de jeitinho brasileiro. É o dar-se bem, é querer se dar bem em determinadas situações, desconsiderando absolutamente se aquilo é certo, se aquilo é errado, se eu posso estar fazendo mal a alguém, se eu posso estar prejudicando a outra pessoa. E esse jeitinho brasileiro existe de fato em vários patamares e camadas diferentes da sociedade. Tem desde aquele cara que fura fila, desde aquele cara que não devolve o troco, aquele cidadão que não devolve o troco, que veio errado, que veio a mais, mesmo sabendo que esse dinheiro vai ter que ser reposto pelo funcionário que te deu o valor a mais. Sabiam disso? Pois é. Até aquele cara que tá lá nos altos cargos do judiciário, os altos cargos burocráticos brasileiros, e que também fazem coisas erradas para se dar bem. Aí a gente entra na questão da corrupção, a gente entra na questão do desvio de verbas, a gente entra em questões que são escusas, que são criminosas. Professora, mas você quer comparar o cara que fura fila com o cara que desvia verba da saúde e da educação? Não, gente, não é uma comparação, mas é que cada um vai até onde consegue ir. Por exemplo, muito provavelmente essa pessoa que fura fila ou que não devolve o troco, se estivesse num cargo de superioridade e tivesse num cargo burocrático, talvez fizesse essas mesmas coisas de magnitudes muito maiores, tá? Então, as leis ou as regras, elas podem não ser respeitadas dentro desse conceito de jeitinho brasileiro em nome de uma relação de caráter familiar ou afetiva. Eu gosto de você, você é meu amigo, eu vou pegar leve, eu vou te aliviar dessa. Eu não gosto de você, você não é meu amigo, eu não vou pegar leve, não vou te aliviar coisa nenhuma. Entenderam? E isso aí no sentido das leis, das condutas sociais, na organização social e tudo mais.
Bom, sendo assim, todas as outras alternativas, elas estão inadequadas a essa questão justamente por isso. Por exemplo, jeitinho brasileiro não tem nada a ver com dependência cultural, nem com crise cultural, nem com a questão do capitalismo dependente. Nós vamos estudar isso em breve, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a estudar isso. E nem com a questão da religiosidade tropical. Falou, galera? Então, nunca, jamais, sob hipótese alguma, esqueçam, tá? Deixem de... abstraiam o conceito de democracia racial de Gilberto Freire e jeitinho brasileiro do Sérgio Buarque de Holanda. Isso aí são questões e assuntos que vocês vão trazer com vocês a vida inteira. De concurso, é questão de vestibular, é questão que vai cair. Se tem sociologia, pode ter certeza que nós vamos falar dos 3 clássicos da sociologia mundial, que são Emil Durkheim, Max Weber e Karl Marx, e dos clássicos da sociologia brasileira, que são Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, e também não podemos nunca, jamais, sob hipótese alguma, esquecer de falar do nosso querido... esqueci o nome dele. Cunha, tá? Não esqueçam lá que nós vimos que ele foi o primeiro escritor, o primeiro a elaborar e desenvolver uma obra sociológica de verdade aqui no Brasil, que foi a obra Os Sertões, quando ele acompanhou lá a Guerra de Canudos no interior da Bahia. Falou, pessoal! Semana que vem a gente vai pegar matéria nova, tá? Um beijo pra vocês. Se cuidem, nada de ir pra rua, bebam água, tomar açaí, pede no delivery, não vai na rua não, que não tem necessidade e tá frio. Beijo, beijos e até semana que vem.